Como eu saí disso pra isso? Oi, eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu já tinha trago um vídeo aqui pro canal ensinando a minha pintura no digital, mas isso faz muito tempo e vocês já estavam pedindo um vídeo novo e por isso eu trouxe esse vídeo de hoje. Enfim, eu espero muito que vocês gostem e que dê pra entender bonitinho aqui o meu tutorial. Nós temos a ilustração que eu estarei trabalhando com nesse vídeo e eu vou ensinar tudo por cima dela. Enquanto eu começo fazendo a parte inicial do vídeo, eu vou passando o processo do rascunho dessa ilustração, porque eu imagino que talvez alguns de vocês vão ter a curiosidade de ver esse processinho, então eu vou deixar aí. Mas não vai ser o foco, obviamente, o foco desse vídeo é a pintura. Os pincéis que eu uso para basicamente todo o meu processo de pintura são dois que estão disponíveis no kit da Micaela Dayana, que é uma artista que eu gosto muito e, assim, eu me inspiro bastante nela em algumas coisas. Obviamente, como os pincéis não são meus e não fui eu que fiz os pincéis, eu acho errado e eu acho de mau tom eu simplesmente vir e colocar o link para vocês baixarem os pincéis diretamente na descrição do vídeo. Então, no lugar disso, eu vou colocar um link para vocês acessarem o perfil dela no Instagram e lá do perfil dela vocês conseguem facilmente baixar os pincéis. Eles são gratuitos, então vocês não precisam se preocupar com isso. Só pra deixar bem fácil pra quem quiser ter o acesso a esses pincéis, eu tô deixando aí o tutorial de como que vocês pegam, é bem simples. No final, a única coisa que vocês têm que fazer é colocar o e-mail de vocês nesse site e aí eles vão mandar diretamente pro e-mail de vocês os pincéis. Inclusive, eu super recomendo esse site pra baixar pincel no geral, tá? Outra coisa eu quero deixar bem claro que eu só tô comentando sobre os pincéis que eu uso porque eu sei que tem gente que gosta de saber. Porém, você não precisa ter o mesmo pincel que eu uso pra fazer a pintura do jeito que eu faço. Qualquer pincel serve, gente. Achem um que vocês gostam e fica por isso mesmo. Para as cores bases, geralmente eu não uso os pincéis que eu mostrei pra vocês, e sim um pincel básico, assim, bem genérico, que tem bastante pigmentação. Pra mostrar bem as cores e não ficar, tipo, um negócio meio transparente, por assim dizer, porque o pincel que eu mais uso, esse daqui, ele é meio transparentezinho. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas ó, ele não fica tão pigmentado quanto um pincel normal. O que eu prefiro na parte de renderizar, mas, tipo, pra colocar as cores, qualquer pincel basicamente serve. Pra ser sincera, normalmente eu não faço essa parte de colocar as cores tudo bonitinho, porque eu morro de preguiça, mas dessa vez eu vou fazer tudo bonitinho pra vocês. Como vocês podem ver, nesse caso eu estou pegando as cores de uma imagem, porque esse aqui é um personagem que existe. Porém, quando eu não faço isso, eu só simplesmente pego as cores que eu acho que vão ficar legais juntas, e depois eu uso alguns efeitos pra tentar deixar mais bonito. Eu também vou usar os efeitos aqui pra mostrar pra vocês, enfim. Aí eu pego a cor do personagem, ou tipo da referência que eu tô usando, ou da paleta de cores que eu peguei na internet, que também é um jeito muito legal de fazer as cores. Se você não tem conhecimento, assim, muito grande de teoria das cores e quer fazer umas cores bem bonitas, é uma boa ideia você pegar a paleta pronta. Enfim, aí eu pego a cor que já tá ali no personagem e vou mudando pra ficar de um jeito que eu gosto. Por exemplo, aqui eu acho que ele tá muito branco, tipo, absurdamente. Então eu dou uma escurecida na cor pra ficar uma cor que eu gosto demais. E eu vou pintando, gente. Não tem muito segredo. Então, basicamente, resumindo, as minhas opções ficam em pegar a paleta de cores diretamente do personagem que eu tô desenhando, se eu estiver desenhando um personagem, usar uma paleta de cores pronta da internet, ou montar a minha própria baseada em vozes da minha cabeça. Mas definitivamente a melhor forma de fazer isso é aprendendo teoria das cores. Eu que sou muito preguiçosa mesmo. Agora eu vou passar aqui rapidinho o processo pra vocês de eu pintando esse desenho. Basicamente o que eu fiz foi o que eu falei pra vocês, eu pego a cor do personagem e aí eu mudo algumas coisas pra ficar do jeito que me agrada mais. Outra coisa que eu faço é não usar o branco puro, vocês podem ver aí que não é puro o branco que eu estou usando. E eu também não uso o preto puro, mas isso é uma coisa que muitos artistas fazem, na verdade. E eu acho que pra maioria das cores, se a sua intenção não é um desenho super saturado, usa cores que estão mais intermediárias, que fica melhor. Mas se quiser fazer um desenho super saturado, aí sim, use as cores bem saturadas que fica legal também. Aí vocês viram eu parando pra colocar música, né? Simplesmente não dá. Eu preciso de música pra desenhar, gente. Aliás, outro truque, além daqueles que eu falei, que também é legal, você pode fazer, é usar a paleta de cores de outros artistas que você gosta. Pra questão de estudo, isso é super recomendado e não tem problema nenhum você usar exatamente a mesma paleta de cores que o seu artista preferido usou. Não tem problema nenhum, gente, sério. Inclusive, gente, as minhas artes que não são de commission estão completamente liberadas pra estudo. Se você quiser, inclusive, postar, não tenho problema nenhum, só me marca, mas de resto, tudo certo. Pode usar a mesma paleta de cor, pode recriar a arte,
vai lá, gente. Vocês têm toda a liberdade com as minhas artes. Aí, por exemplo, quando eu não gosto de uma cor, eu vou lá e repinto. Como vocês viram aí na roupa dele, eu não tinha gostado do tom que eu tinha escolhido, eu fui lá e mudei. Se você é uma pessoa meio indecisa e sempre fica meio, tipo, indeciso nas cores, faça em camadas separadas, ok? No meu caso, eu gosto bastante de usar pouca camada, tanto é que eu não usei quase camada nenhuma pra fazer todas essas cores aí que eu tô mostrando pra vocês. A maioria foi tudo na mesma. Mas se você gostaria de ter o controle de mudar as cores o tempo todo facilmente, ou então estar mais organizado, faça em camadas diferentes. É uma boa também. Como no meu caso, vocês vão ver mais pra frente que na parte de renderizar, finalizar, fazer as sombras, eu faço tudo em uma camada só e tudo de uma vez em cima de tudo. Não faz muita diferença pra mim ter camada separada. Mas se você gosta de fazer, tipo, a pele numa camada, um negócio em outra, é legal você fazer as cores separadas também. Vocês entenderam? Enfim, porque apesar disso aqui ser um vídeo sobre o meu jeito de pintar e um tutorial do jeito que eu faço, eu gosto de ressaltar que existem outros métodos pra fazer, porque você não precisa seguir 100% o que eu faço. Pega desse vídeo as coisas que você acha que vai ficar legal pra sua arte e as coisas que você acha que não vai ficar legal, não faça. Aí o preto que eu usei não foi o puro, ele tá bem escuro aí porque as outras cores estão bem claras, mas ele não é o preto puro. Não sei se dá pra perceber a diferença entre a linha que eu fiz e esse preto, mas confia em mim. Pro fundo, eu segui outro dos meus conselhos, que é pegar uma paleta de cor pronta na internet, porque eu queria alguma coisa que combinasse com ele, só que eu não conseguia chegar exatamente na cor, e eu achei esse roxo aí dessa paleta muito bonito, e eu resolvi usar ele. Eu também usei esse outro verde pra fazer uns brilhinhos, uns negócios assim, e eu acho que ficou bem legal. Daí, pra finalizar com essas cores base, eu gosto de juntar tudo numa camada só, duplicar essa camada e mexer nas cores dela. Novamente, você não precisa juntar tudo em uma camada só, eu faço porque eu prefiro. Pra isso, normalmente eu uso essa ferramenta de curvas e vou mexendo aí até ficar do jeito que eu acho que fica legal. No caso, eu tô usando o Procreate pra isso, que é o meu aplicativo de desenho, mas a maior parte, tipo assim, 90% dos aplicativos tem essa ferramenta, é só vocês procurarem o que vocês acham. Além dessa ferramenta de curvas, pra corrigir as cores do desenho, também tem outra ferramenta que eu gosto muito de usar, que é essa de equilíbrio de cores, e ela é muito mais simples, é só você ir arrastando esses negocinhos até ficar numa cor legal também. Mas no caso desse desenho em específico, eu não mudei quase nada, porque eu gostei bastante das cores que eu escolhi pra ele. Eu acabei colocando a parte de sombras e rendering tudo junto, porque eu basicamente faço tudo junto mesmo. Primeira coisa sempre é criar uma camada em cima. No caso, eu sempre começo trabalhando com a pele e eu vou fazer as coisas separadamente pra vocês conseguirem entender melhor o meu processo assim por completo. Ou seja, a gente vai fazer só a pele agora. Eu pego a minha cor base e aí eu arrasto ali pra baixo na rodinha cromática e depois nas cores mesmo eu escureço, mas num tom com cor assim, não escureço pra baixo pra não ficar muito cinza. Repetindo aí de novo o processo pra vocês verem, é basicamente o que eu faço pra todas as cores, todas elas. Aí eu vou usar aquele pincel que eu falei pra vocês, mas pra fazer a minha técnica de pintura, qualquer pincel que você consiga mexer na opacidade e ficar legal, funciona. Porque a minha técnica consiste em basicamente ficar clareando e escurecendo o pincel o tempo todo. Aí no caso eu clareei a minha sombra pra ela se misturar na pele e eu consegui esse meio tom, que não é tão escuro assim. E eu vou usar justamente ele pra sombrear. Aí basicamente eu vou sombreando e mexendo aí nas cores com o que eu acho que fica melhor, onde eu acho que vai ficar melhor essa sombra. E pra deixar ela mais suave eu pego a cor da pele mesmo, clareio ali na opacidade e vou misturando. Tipo assim, a técnica é você abaixar a opacidade do pincel, pegar a sua sombra, passar um pouquinho, pegar a sua cor base, passar um pouquinho, até ficar assim, bem suavezinho do jeito que eu fiz ali, ó, vocês estão vendo. Depois que eu acabo de fazer esse básico do básico do básico das sombras do rosto, eu gosto de criar uma camada em cima de tudo pra já começar a renderizar. Porque aí numa camada mais de cima eu vou começar a corrigir algumas coisas do desenho que eu não gosto, porque conforme eu vou fazendo eu vou achando uns erros e eu vou querendo corrigir na hora. É meio complicado, né, gente? E também porque me dá mais liberdade de passar por cima das minhas linhas e eu gosto de fazer isso. Lembrando que se você não quiser, você não precisa fazer que nem eu, você pode fazer um contorno assim, e pode só, tipo, seguir a minha técnica de pintura, que dá super certo e fica super bonitinho também. Mas no meu caso eu não gosto de fazer contorno, então eu vou fazendo as coisas desse jeito. Pra boca eu uso basicamente a mesma técnica das sombras, só que eu puxo um pouquinho mais pro rosado. No caso do Jinchi, como ele é um pouquinho mais feminino, eu deixei mais rosado do que eu deixaria normalmente pra um homem. Porque assim, dependendo do tanto que você deixa rosado, fica parecendo que a pessoa usou batom. Só que no caso do Jinchi, eu acho que é válido deixar ele meio que com um batonzinho. Aí no caso eu vou fazer nas linhas da boca com bastante cuidado. Vocês podem ver que inicialmente eu não gostei da boca dele, eu refiz. E eu fui fazendo assim, bem devagarzinho, colocando a boca. Depois eu escureci mais pra fazer o contorno assim, que
dos lábios, enfim, vocês estão vendo. E eu também gosto de deixar essa parte de baixo da boca bem escura, porque essa é uma região que geralmente é mais sombreada e eu acho que fica mais bonito com mais sombra, não sei. Outra coisa pros lábios que eu sempre faço é a parte de cima mais escura do que a parte de baixo. Tipo, eu pego um tom mais escuro pra deixar em cima e aí, tipo, nos cantos da parte de baixo eu também coloco um pouquinho desse tom escuro, só que numa opacidade menor. E embaixo eu também gosto de misturar pra deixar esse efeitinho aí que vocês estão vendo. Aí eu já comecei a sombrear o nariz. No nariz, principalmente, dá pra vocês verem muito esse negócio de misturar que eu falei, de pegar a cor mais escura e misturar com a cor mais clara, principalmente nessa área que eu estou fazendo nesse exato momento. Pega a cor mais escura, mistura, pega a cor mais clara, pega a cor intermediária ali que tá se formando e olha, fica uma gracinha. O trabalho que eu faço nos meus desenhos é muito de ir criando camadas e formando as coisas aos poucos. No início, quando eu comecei a fazer esses desenhos com mais sombras e com essas sombras assim mais definidas, eu usava bastante de referência e ainda uso de vez em quando, então assim, usem referência para a sombra de vocês se vocês não sabem onde colocar ainda. Ajuda muito. Para definir as formas, eu vou fazendo desse jeito, como se fosse uma line art, só que bastante bagunçada. E claro, como sou perfeccionista, eu já fui mudar a cara dele porque eu não tava gostando. Aí o pincel que eu tô usando pra contornar o nariz, ele é bem mais fino, mas é realmente o mesmo pincel que eu tava usando antes. A única diferença é que eu dupliquei ele e fiz uma versão mais fina dele. Tipo, diminui o tamanho dele nas configurações. Agora eu vou dar uma dica de ouro na hora de sombrear pra vocês. Escolham pelo menos 4 cores, por favor. Uma delas vai ser a cor base, a outra vai ser a sombra, a outra vai ser a sombra mais sombra ainda e a outra vai ser a luz. No caso do meu nariz, a sombra tá em cima. Debaixo dela eu fiz uma sombra intermediária, porque eu acho que fica mais bonito. Essa parte do tom de pele acabou servindo como luz, mas eu ainda vou colocar um pontinho brilhoso mais aí. E é claro que a gente também tem a sombra mais sombra, que é essa que eu tô pintando aí. E eu ainda vou fazer uma sombra mais sombra ainda do que essa, só que só com 4 já fica um efeito bem legal, tá? É porque eu me empolgo um pouco. Mas assim, se você tem dificuldade de ver essa diferença que eu tô falando, faça o seu desenho em preto e branco. E depois você coloca as cores por cima. Gente, funciona, porque eu vou mostrar pra vocês, ó, fica muito mais fácil de visualizar em preto e branco. Também é legal você observar seu desenho em preto e branco às vezes, pra ver se as cores não estão colidindo umas com as outras e ficando um negócio assim, meio ruim. Como, por exemplo, no meu caso, o cabelo do Jinchi tá se misturando com o cabelo da Mau Mau. Pra deixar o desenho mais legal e não misturar eles, eu vou ter que corrigir isso com as sombras depois. E é assim que eu pinto basicamente, gente. Eu poderia até acabar o vídeo por aqui, porque é basicamente isso que eu faço durante a pintura quase toda. Só que tem algumas coisas que eu faço diferente pro olho, pro cabelo e tal, que é por isso que o vídeo vai continuar, porque eu vou mostrar tudo. Mas o básico do básico é isso. Aí eu vou mostrar rapidinho eu fazendo as mãos, mas basicamente eu fiz a mesma coisa aqui no rosto. Fui colocando as cores, fui misturando e depois eu fiz o contorno com a mesma cor que eu usei pra meio que contornar o rosto. Contorno meio entre aspas, né? Mas vocês entenderam. Como vocês puderam observar, as mãos elas não estão nem um pouquinho definidas, então eu fui meio que definindo com o rendering mesmo. Como eu disse pra vocês, eu tenho bastante costume de fazer isso, então muitas vezes eu tenho que ficar refazendo as coisas várias vezes até sair do jeito que eu quero, porque eu não fiz o rascunho direito. Pra sombrear personagens pequenininhos como a Mao Mao, que é essa queridinha que o Jinchi está segurando, normalmente eu utilizo das mesmas técnicas, mas eu não misturo tanto e faço as sombras bem simples. Tipo, eu escolho só um tom de sombra e fica por isso mesmo. Porque pra mim, esses personagens mais simples ficam mais bonitinhos e mais fofos com sombras mais simples. Por isso eu não gosto de detalhar muito. Agora vamos pros olhos desse personagem, que agora vai ser um pouquinho mais complexo, porque no olho eu gosto de detalhar bastante. Primeiramente, eu preencho o olho totalmente de branco pra começar a trabalhar. E eu também vou limpando a área ao redor dele, sem deixar as linhas perto, pra ficar mais fácil quando eu for renderizar ele. Depois eu pego uma sombra pra esse branco e faço o sombreamento de um jeito bem simples, tipo eu só faço uma linha, basicamente. Eu não misturo muito, geralmente, essa parte. Daí, pra começar a íris, eu pego a cor do olho, abaixo a opacidade e começo a formar esse formato aqui. Algumas partes eu passo o pincel mais vezes pra ficar mais escuro e outras eu deixo do jeito que tá, pra ficar com esse efeito aqui que eu adoro. É legal que você esteja vendo os dois olhos enquanto você faz isso, pro seu personagem não ficar vesguinho sem querer. Aí, se você for doido que nem eu, você faz isso de cabeça pra baixo. Depois eu pego o branco do olho e começo a passar bem de levezinho na pontinha dessa íris que eu fiz, pra meio que misturar com o olho, não sei, eu acho que fica um efeito legal. E eu também faço isso com a parte da sombra. Pro caso do olho desse personagem, eu quis adicionar um rosinha aí no meio também,
Então se você quiser, você pode adicionar umas cores meio diferentes, que fica com um efeito legal também. Aí pra sombrear é a mesma coisa, eu pego o pincel de baixa opacidade e vou passando assim em algumas áreas pra ficar mais escuro em alguns cantos, menos em outros. E depois eu também pego uma cor mais clara pra colocar na pontinha ali do olho. Por fim, eu pego uma cor mais escura do que a sombra que eu usei pra fazer o olho. Nesse caso foi quase um preto, porque a sombra ficou bem escura, pra que eu possa fazer a pupila do personagem. Para os cílios, normalmente eu misturo um pouquinho a cor que eu usei para contornar o rosto inteiro do personagem. Depois também misturo com a cor do olho e também com a cor que eu usei para fazer a pupila. Vocês vão ver que eu vou misturar tudo no final, mas no começo eu comecei a modelar só com a cor que eu contornei o rosto dele. Geralmente eu também gosto de aproveitar para colocar uns cílios mesmo na parte de cima, apontando para baixo. E também coloco 2 cílios na parte de baixo, um assim mais no cantinho do olho e outro no meio. Porque é do meu estilo de desenho, eu gosto bastante de fazer isso. Quando o personagem é uma mulher que é muito feminina, um homem que é muito, muito, muito feminino, eu acabo colocando mais cílios do que isso. Mas no caso do Jinx, eu quis colocar só esses porque eu achei que ia ficar melhor. E nessa parte vocês já estão vendo que eu comecei a misturar as cores do olho nos cílios também, que dá um efeito super, super legal. E agora vocês sabem pintar o olho do jeito que eu faço. Fica super legal, né? As sobrancelhas não tem muito segredo, é só fazer o contorno delas, é bem simplesinho. Para as roupas, eu costumo primeiro limpar as cores, no caso, tipo, passar bem bonitinho as cores por cima pra tirar as linhas. E aí eu costumo sombrear de forma bem simples, tipo, eu só faço as sombras, mas eu não misturo normalmente, porque eu acho que com as roupas não fica muito legal se você misturar. Isso, no caso, depende do tecido, então o que eu recomendo para as roupas, porque é o que eu faço, já que eu não tenho tanta facilidade, é usar referência e meio que copiando a forma que a roupa está na referência que você tá olhando. No caso desse, eu usei essa referência aqui do Jinx, da roupa dele, quando ele tá em pé, e eu meio que fui copiando, mais ou menos, as dobras da roupa, o jeito que tava o sombreamento, pra ficar legal. Em alguns momentos que eu quero deixar umas sombras mais evidentes, eu também uso o pincel de aerógrafo pra fazer umas sombras, e aí uso a camada no multiplicar, que foi o que eu fiz com a blusa dele, no caso. E é isso, gente, não tem segredo. Aí eu vou fazendo os detalhezinhos, dessa forma que vocês estão vendo. Nada muito uau, incrível, não. Em algumas partes que eu vejo que fica legal de misturar, eu também dou uma misturada nas cores, mas na maior parte eu só coloco as sombras mesmo e deixo por isso. Agora vamos pro meu processo de pintar o cabelo e aproveitar pra descalvar esse Jinx, né? Primeiro eu começo abaixando a opacidade de todas as minhas cores. E aí eu pego esse meu pincel, que é o Fluffy Point. É basicamente o mesmo pincel que eu usei pra tudo, só que com algumas configurações mudadas. Eu não lembro o que mudou, então eu tô mostrando tudo. E aí vocês comparam se vocês quiserem ter o mesmo pincel que eu. Mas se eu não me engano, eu só dei um jeito de fazer com que esse pincel ficasse mais pontudinho, entendeu? Porque eu acho mais fácil quando ele é assim, pra poder fazer os fios de cabelo. Acho que fica melhor. Aí eu pego a cor base do cabelo e faço ele todo de novo. Essa parte é opcional, mas eu gosto de fazer isso pra modelar o cabelo novamente, deixar ele mais certinho. Principalmente porque eu costumo mudar muito alguns aspectos do rosto do personagem. Então, às vezes, o cabelo que eu tinha desenhado antes tá um pouquinho errado agora, então eu preciso corrigir isso. Por isso, eu aproveito pra fazer tudo de novo, basicamente. Por isso também que eu diminuo a opacidade de tudo, pra ficar mais fácil de visualizar qual que era o cabelo que eu tava fazendo antes, o que é melhor eu mudar e tal. Só que aí, nesse caso, eu achei melhor colocar o rosto dele um pouquinho mais em evidência pra eu ver direitinho como é que eu ia fazer essa franja pra ficar legal. Aí temos a base do cabelo novo pronta. Vocês podem ver que mudou bastante e era essa a intenção mesmo. E agora, numa camada em cima de tudo, eu vou começar a fazer as sombras usando a mesma técnica de antes, só que com esse pincel novo aí que eu mostrei pra vocês.
Novo entre aspas, né? Porque é o mesmo pincel, só que pontudinho. Basicamente tudo do jeito que vocês estão vendo. Nas regiões de mais sombra eu faço sombras mais escuras e nas regiões de menos sombras, as sombras do cabelo vão ser mais claras. Não sei se dá pra pegar, mas vai vendo aí o que eu vou fazendo que vocês vão pegar, eu acho. Eu prefiro fazer o sombreado desse jeitinho esquisito que vocês estão vendo. Eu coloco umas pontinhas pra cima e umas pra baixo, porque na minha cabeça fica um efeito muito legal, tá? Então assim, só vão fazer nesses formatos aí que fica legal no final. Aí eu também vou pegando umas cores um pouquinho mais escuras, vou pegando umas cores mais claras e tal, e eu vou misturando pra ficar com um efeito mais misturadinho, bonitinho. Mas eu também não fico misturando muito não, porque eu acho que o único elemento do desenho que fica muito legal misturadinho mesmo é a pele. O resto eu acho que não precisa, não tem necessidade. Aí eu tô fazendo um sombreadinho de roxo no rosto dele, na parte que o cabelo tá, pra ficar meio que a sombra do cabelo no rosto dele. Aí depois eu coloquei essa camada no multiplicar pra ficar mais legal. E agora a gente vai fazer o diferencial dos meus cabelos, tá? Primeiro você vai precisar criar uma camada em cima da camada do seu cabelo, ou então selecionar todo o seu cabelo se você não tiver feito ele numa camada separada. Aí você vai selecionar a cor base do seu cabelo e escolher a cor oposta ali do círculozinho e escurecer ela. Aí com um aerógrafo, você vai colocar ele com uma opacidade baixinha e vai passar nas áreas de sombra. Aí, por exemplo, eu quis colocar na ponta do cabelo dele, nessas áreas aí que vocês estão vendo. Vou ficar descrevendo tudo também não, porque vocês estão vendo. Aí, novamente, a gente coloca essa camada no multiplicar e diminui a opacidade até onde você quiser. Normalmente eu deixo lá para os 35. Aí você cria outra camada nova e seleciona o tom de pele do seu personagem. E aí você passa a cor novamente com o aerógrafo nas partes do cabelo que estão próximas do rosto. Por fim, você coloca a camada em sobrepor ou overlay. E aí diminui a opacidade também. Só façam, tá? Porque fica muito legal o resultado disso. Aí pro cabelo da Mao Mao, eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz no cabelo do Jinchi, só que nesse caso vai ser um pouquinho diferente do que geralmente eu faço pra esses personagens, porque no personagem Chibi, geralmente eu faço os cabelos de forma muito mais simples. No caso, normalmente eu faço o mesmo passo a passo que eu mostrei no cabelo do Jinchi, só que sem refazer o cabelo, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Porém, como aqui é uma ilustração completa que tem uma personagem Chibi inserida, eu achei melhor fazer da mesma forma que eu fiz no cabelo do Jinchi pra ficar legal os dois. Mas vocês entenderam, vocês entenderam. Por fim, eu fui limpar esse fundo e colocar os detalhezinhos novamente, só que de forma mais organizadinha. Tipo, sem ser esse negócio bagunçado. Coloquei a minha assinatura e fui fazer os detalhezinhos finais que eu sempre acho muito legal de fazer, porque faz toda uma diferença no desenho, que já meio que tá pronto, que é colocar os brilhinhos nos olhos e em algumas outras regiões. Eu gosto de colocar na pontinha do nariz e na boca também. Às vezes eu também coloco um pouquinho debaixo do olho e dou uma misturada, porque fica um efeito super legal. Pra maioria dessas coisas, no caso do olho, eu uso o branco puro, e para os detalhes da pele, eu geralmente coloco uma cor mais clara do que a cor que eu usei pra fazer a pele do personagem. Aí, nessa parte, eu começo a colocar uns efeitos extras que eu acho que vai ficar legal. Como, por exemplo, eu coloco no multiplicar essas sombras aí que vocês estão vendo em regiões de sombra com aerógrafo. E depois eu também faço algumas luzes com aerógrafo também e coloco a camada no adicionar, normalmente. Por fim, pra finalizar mesmo, eu geralmente mexo um pouquinho nas cores pra ver o que eu posso melhorar, da mesma forma que eu tinha feito no início para as cores iniciais. Quase que eu esqueço de adicionar que eu também gosto de colocar uns brilhinhos no cabelo dessa forma que vocês estão vendo. Aí eu só, clareio a cor e vou colocando dessa forma, que fica bem legal. E pronto, nós temos nosso desenho finalizado. Eu tentei colocar o máximo de detalhes possível nesse vídeo pra vocês, então eu espero muito que tenha ajudado. E se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Muito, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? E é isso. Tchau, tchau. E eu espero muito ver você também no próximo vídeo desse canal.